Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês, né? Um vídeo que seria tipo assim, tipo uma conscientização, né? Tá tendo bastante acidentes, né? De trânsito relacionados a não enxergar à noite, né? Eu acompanhei alguns de atropelamento de pedestre em rua, em faixa de pedestre, e isso pode dar uma grande dor de cabeça, tá? Acompanhei, às vezes a pessoa atropelar animais, né? Então tem algumas leis relacionadas a isso que é importante deixar claro. Mas antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na que é nos nossos conteúdos. Tendo dito isso, deixa eu virar a câmera e mostrar aqui para vocês o que eu quero falar. Bom, gente, antes de eu falar um monte de coisa, primeiro vamos analisar aqui como é que é a visão da gente, né? Primeiro vocês viram que eu passei num lugar bem iluminado, né? E aí a luz normal nem fazia muita diferença. Agora eu tô aqui num lugar mais escuro. Repara que lá na frente tá tudo escuro, eu não enxergo nada. Mas se eu ligo a luz alta, repara que eu já consigo enxergar bem melhor, tá? Ó, a diferença gritante, né? E é tão gritante que nem no túnel, aqui ó, no túnel. Eu não enxergo nada fora do túnel praticamente. Se eu ligar aqui eu já enxergo bem, entendeu? Então, é uma coisa muito importante vocês terem em mente que, por isso a regra básica na lei é dirigir à noite, você tem que andar com luz alta, tá? Eu tô ligando e desligando agora para vocês verem a diferença, mas é muito importante vocês terem isso em mente. Dirigindo à noite, né? Não importa se de vez em quando tem essas luzinhas aí, né? Você tem que ligar a luz alta, né? E aí você tá tipo assim, que nem aqui, né? Ó, vou desligar a luz alta aqui, ó. Vocês podem ver que tá enxergando bem ali, mesmo após as curvas. Eu tenho uma boa visão de tudo, né? Tal. Mas se eu desligo aqui, ó, tem uma curva ali, ó. Eu não enxergo nem direito a curva onde ela tá. Então, vocês percebem que você nem percebe direito as coisas. A compreensão do espaço é totalmente diferente quando você está com a luz alta ligada, né? E a questão principal é a regra básica, luz alta, tá? A regra básica. Quando tiver carros vindo na faixa contrária, quando tiver um carro na sua frente, e também quando você estiver dentro de uma metrópole, uma cidade, não é nem metrópole, você está numa cidade muito iluminada, você está no meio da cidade onde está tudo iluminado e tal, nesses casos, pela lei, você teria que, para não atrapalhar essas pessoas, né, você teria que diminuir a luz, né? Ó, mais uma vez, ó, muda completamente. Se tivesse uma pessoa ali querendo atravessar na faixa ou no meio da rua lá na frente, eu não enxergaria ela, ó. Tipo, mesmo tendo uma luzinha ou outra ali, ela não ilumina muita coisa, não tem dos dois lados, né? Então quando falam uma cidade muito iluminada, é aquela que tem luz de todos os lados e tá tudo iluminado, sabe? Onde tá no meio da cidade, os próprios prédios têm várias iluminações e tal, né? Ó, a diferença da iluminação, né? Então, já eu volto a explicar melhor pra vocês os detalhes disso, tá? Como eu estava dizendo, então, nesses casos, você tecnicamente teria que diminuir a luz, né? E aí, então, né? Vou agora explicar um pouco para vocês como é que é essa parte da lei, né? Basicamente, quando você estiver dirigindo à noite, por regra, tá? Por regra, você tem que estar andando com luz alta, tá ok? Essa é a regra básica, tá? E deixa o carro passar, né? E aí, por exemplo, né? Eu tô agora com a luz baixa de propósito, mais uma vez para vocês verem, mas ó, é bem ruim de enxergar, você enxerga muito pouco, tá? Então, assim você enxerga bem, né? E aí, por regra, então, você tem sempre que estar andando assim, com a luz alta, tá? E existem momentos específicos, né, que você tem que diminuir a luz, né? Um deles é
quando vem um carro da pista contrária. Você vai se encontrar, né, cruzar com um carro na pista contrária, que nem nesse caso não tem ninguém vindo, né? Mas aí, por regra, ó a diferença, gente, ó. Metade do caminho fica discriminado. Tá vindo um carro ali agora. Então, agora tá vindo o carro. Ele ainda não apareceu. Agora ele apareceu. Aqui eu teria que abaixar a luz, né? Pra deixar ele cruzar outro carro aí. E aí, não tem mais carro. Aqui eu aumento a luz de novo. Então esse seria o certo, tá ok? Então quando vem um carro na via contrária, você tem, por regra, que abaixar a luz. Outro caso é que nem ali, ó, tem um carro na mesma faixa que eu na frente, apesar que ele virou, né? Nesse caso, você também tem que abaixar a luz, tá? Só que, depois eu vou explicar melhor, mas tem uma linha cinzenta isso, é uma área cinzenta, tá? Mas aí você também tem que abaixar a luz. Uma outra coisa que é importante vocês tomar cuidado, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui é muito comum quando você tá num lugar assim na rua, e aí tem um outro carro na frente, você pensa, tô incomodando ele, e você desliga a luz, né? Tecnicamente isso é proibido, tá? Não pode desligar a luz à noite, né? Então também não faça isso, tá? Ah, mas o cara ali desligou. Bom, eu vou ser sincero, isso aí é outra parte cinzenta. Se o cara desliga porque você tá justamente parado de um jeito que incomoda, né? Eu até diminuo também, né? Desligo e tal, mas, né? Tecnicamente tem em mente que isso é errado. Você não pode desligar a luz quando tá ali, né? Tal, né? E basicamente a regra seria essa, né? Quando tem um carro na frente também, você também teria que diminuir. E outro momento é que quando você tá numa cidade, no meio de uma cidade totalmente iluminada, né? Não é esse caso daqui, tá? Então, o que claramente não é o caso aqui, né? Eu moro no interior, então aqui não é um lugar tão iluminado, tipo uma metrópole, né? O que você pode considerar, bom, aqui tem cidades que talvez, por exemplo, no centrão de Matsumoto, por exemplo, né? Ou numa cidade próxima que chama Kofu, por exemplo, nesses lugares sim, pode acontecer de você estar ali num ponto bem iluminado e ali você teria que desligar também, né? Baixá-lo para luz baixa, entendeu? Porque a ideia da regra é que você não deve de incomodar, atrapalhar, no caso, né? Não é nem incomodar, é atrapalhar as outras pessoas. E quando a gente fala outras pessoas, você diz o carro que está vindo na direção contrária. Você também quer dizer o carro que está na sua frente, na mesma faixa. Tem um lá na frente, mas ele está distante, né? Então, nessa distância eu ainda não atrapalho ele, mas chega uma hora que você está aproximando, você tem que diminuir, né? E também, quando está no meio da cidade, você vai atrapalhar pedestres, ciclistas e etc tal, né? Então, pela regra, você tem que, no caso, tomar cuidado com isso, entendeu? Tem que, no caso, respeitar direitinho essas questões ligadas à luz alta, luz baixa do carro, ok? E acho que, bom, por enquanto que eu quero falar para vocês é isso. Depois eu vou continuar explicando para vocês. Então, gente, aí quando você não cumpre com essa parte de, como é que se diz assim? De você fazer as coisas direito, tipo, ou dar luz alta onde tem que dar, que tecnicamente à noite seria em quase todos os lugares, né? Ou quando você não dá luz baixa, quando tem que dar, que é como eu falei, quando tem carros na frente, atrás, né? Atrás não, desculpa, na frente sua, na faixa contrária, ou quando você está no meio de uma cidade iluminada, você basicamente perde um ponto na carteira, se for pego, né? E paga 6 mil de multa, né? Então tem que ter isso em mente, né? Porque é uma infração. E como é uma infração, então existe punição para ela, ok? E o que mais que eu tinha que falar para vocês? Espera um pouquinho aí, pessoal. Ela tem punição e tal, né? E aí... Então assim... Tem que tomar muito cuidado, né? Uns casos que eu acompanhei, tem casos, por exemplo, se você atropela um pedestre, tanto na faixa como fora da faixa, tecnicamente você tá errado. O carro ele tá sempre errado. Aqui no Japão a lei é sempre a lei é sempre de que o maior tem que proteger o menor, né? É lógico que dependendo do caso, por isso que é importante você ter sempre drive recorder também, né? Dependendo do caso, quando a pessoa tá tentando se jogar no seu carro e tal,
Ainda assim você tem a responsabilidade de não atropelar ela, mas aí pode ser que em alguns casos você consiga aí dividir parcela de responsabilidade, às vezes escapar da punição e tal, né? Mas, ou seja, é importante ter drive recorder também, mas de maneira geral o carro tá sempre errado, né? O maior é mais errado do que o menor. Então, moto e pedestre, moto tá errado, né? Bicicleta e pedestre, bicicleta tá errado, né? Carro, bicicleta, carro, pedestre, né? O carro tá errado, né? Então, assim, você tem primeiro essa questão, né? Só que é muito mais perigoso quando você atropela na faixa, porque aí tem outra lei que diz que o pedestre na faixa, ele, né, você tem que perceber ele e tal, né? Inclusive você tem multas, né? Se o pedestre chega ali na faixa para atravessar e você não passa reto. E é bem comum isso acontecer, porque as pessoas, tipo assim, o pedestre parou e ele, eu vou passar, o próximo para, né? E se a polícia pegar, eles param você e você vai tomar multa, entendeu? Então, assim, mas se você, por exemplo, não percebeu a pessoa e você atropelar ela, não tem essa de eu não vi, tava escuro, não importa. Se a pessoa, para começar, por exemplo, ela sangrar, no acidente ela sangrar, você provavelmente vai ser preso em flagrante, né? Provavelmente. E mesmo que a pessoa não venha sangrar, você corre o risco de ser preso, porque ele ele entra num crime que seria tipo assim, entra na área criminal da coisa, sabe? Não é só acidente de trânsito, né? Então tem que tomar bastante cuidado, tá? A pessoa tem que tomar bastante cuidado. E é por isso que eu tô falando, porque a maioria desses acidentes que eu acompanhei com pedestres à noite é justamente por falta da luz alta, né? Se a pessoa não enxergou, né? Se ela tivesse com a luz alta, existia uma grande probabilidade dela enxergar, tá ok? Então, esse vídeo é tipo uma conscientização para vocês justamente sobre isso, sobre a importância de usar a luz alta, né? E claro, entender um pouco como funciona a lei para que vocês não cometam infrações e aí tipo, eu assisti o vídeo do Kenji, ele tava falando para meter luz alta em todo quanto é lugar, né? Não, calma aí, né? Vamos entender direito como funciona a lei, tá? Mas, como eu disse, existe uma área cinzenta, né? Que tecnicamente, acho que eu não falei ainda disso, né? Mas tecnicamente, tipo assim, como eu falei, se vem carro na faixa contrária, tem que abaixar. Se tá um carro na sua frente, tem que abaixar. Se você tá dirigindo dentro da cidade, tem que abaixar. E se não for nesses lugares, né? Uma cidade iluminada, tem que abaixar. Agora, se não for nesses lugares, aí você tem que estar com luz alta à noite, né? E aí, mas a área cinzenta é quando o carro tá na sua frente na mesma faixa e quando você tá na cidade iluminada. Por quê? Pela lei tá errado você manter a luz alta, tá? Mas é muito raro de você ser autuado por isso. É muito raro, né? Quando o carro tá vindo na direção contrária, você realmente é muito perigoso, gente. Abaixa o farol, tá? Você pode cegar a pessoa pode bater, né? Tanto em você como em outro lugar, né? Ou de repente ela pode até atropelar um pedestre nessa hora, né? Então, assim, é muito importante você abaixar o farol quando tá assim, né? Agora, quando tá na sua frente, é difícil, sabe? Quando o carro tá meio longe de você, eu sigo com a luz alta, né? Aí, quando eu tô chegando próximo, que eu percebo que a partir daqui eu começo a incomodar, aí eu abaixo a luz, entendeu? Meio que eu trabalho dessa forma, né? Na cidade também. Se tiver no meio de um lugar totalmente iluminado, tipo no meio de Tóquio, por exemplo, obviamente ali eu vou andar com a luz baixa mesmo, né? Agora, se eu estiver num lugar que tá meio claro, mas logo ali na frente tem um ponto escuro de novo, provavelmente eu vou andar com a luz alta direto, ou talvez eu vou desligar e ligar lá de novo, né? Então, assim, é importante vocês terem em mente isso, porque existe essa linha cinzenta, né? A linha cinzenta, ela é errada, mas dificilmente você é autuado. Então, é importante tomar cuidado com isso. O importante é pensar que você fazer isso em prol da segurança de outras pessoas, né? Porque, por exemplo, se você estiver indo atrás de um carro com a luz alta, na intenção de incomodar ele mesmo, né? Que é o que eles chamam de Aorium-ten, que seria tipo assim, a direção uma direção perigosa no sentido de uma direção de provocação, né? Uma direção de pressão, né? Nesse caso, então, você pode ser autuado pelas leis que regem a parte desse Aorium-ten. Aí o bicho pega, tá? Ali você pode ser preso, etc. tal. Então são coisas para se tomar cuidado. E por fim, eu quero falar de leve sobre a questão de você acabar atropelando os animais, né? Tanto domésticos como os animais selvagens. Eu vou dar isso como se fosse um extra nesse vídeo, tá?
porque tem muita gente que não sabe, né? Mas quando você atropela qualquer tipo de animal, tecnicamente isso é considerado o que eles chamam de bussondico, ou seja, um acidente de bens materiais. Animais, eles não são considerados como vida, são uma vida, mas eles são considerados na lei de trânsito como bem material, né? Até porque aqui no Japão você, de maneira geral, compra bichos, né? E eles são caros, né? E por ser bem material, quando você atropela, não importa se é doméstico ou se ele é selvagem, que aí não tem dono no caso, né? Mas aí então no caso, quando você comete um acidente, a lei diz que você tem que informar a polícia que houve o acidente. Você tem a obrigatoriedade de reportar, né? Isso, né? E quando você reporta, então, tipo, descobrindo quem é o dono do cachorro, por exemplo, que você atropelou, então, nesse caso, obviamente, você vai ter que ressarcir, vai ter que fazer uma compensação para ele. Inclusive, casos de animais não tem indenização. Tipo assim, meu cachorro morreu, eu estou muito triste, então quero uma indenização. Então, não é pago a indenização porque ele não é considerado vida, ele é um bem material. Mas você tem que pagar a compensação. E é que nem você quebrar o muro de uma casa, né? Tem o preço real por exemplo, se for um cachorro, tem o preço real do cachorro, né? Aí, em cima do preço real do cachorro, ele tem idade, né? Então, vai ser debitado o tempo do bicho para dar um valor atual. É igual carro. Carro você pagou 4 milhões, mas quando você bateu já tinha 3 anos na rodada, então ele diminui o valor dele. Mesma coisa, né? Então, você tem isso. Você tem que compensar a pessoa. Só que tem um ponto que muita gente não sabe. Quando você bate em animal, existe uma grande probabilidade de ser dividida a responsabilidade entre você e o dono do animal, tá? Então, se tipo, o cachorro do nada escapou da coleira, fugiu pro meio da rua e você atropelou ele, você vai ficar meio. Então, né, metade dos seus gastos para consertar seu carro e a metade do gasto pela morte do cão fica por conta de ambos, né? Por exemplo, né? A porcentagem é difícil de determinar. Quando você tem seguro, né, opcional, geralmente a seguradora discute com a outra parte, né? Mas funciona dessa forma, é importante ter isso em mente, tá ok? E quando é um animal selvagem, aí não tem dono, você não vai precisar pagar para ninguém, mas ainda assim pode ter custos para tirar o animal de lá, né? Então, dependendo da coisa, vai ter que ter ali arcar com algum gasto, talvez, né? E, bom, o seu próprio carro, que provavelmente se você atropelar um bicho selvagem, vai arregaçar seu carro, né? Mas assim, o importante aí que vem o medo. Ah, mas eu esqueci de avisar. Não tem que esquecer. Se for pego, diferente do problema lá da luz alta que eu tava falando, que é só perder uns pontinhos e pagar ali uma multinha básica, né, de 6 mil ienes. Esse você pode... você vai perder 5 pontos. Você pode, se não me engano, você pode ficar 3 meses preso ou pagar uma multa de 50 mil, ou os dois ao mesmo tempo. Então, assim, o valor e a punição é outra coisa. Então, tomem cuidado, né? Ah, mas não dá nada não, né? Não, depende. Animal selvagem pode ser mais difícil de dar alguma coisa, né? Porque às vezes está no meio de um lugar que não tem câmera, não tem nada, então ninguém descobre. Porém, se o seu carro arregaçar, você vai pôr no conserto. Às vezes a polícia pode investigar e eles entram em contato com as mecânicas, né? Para poder saber, tipo, aonde que entra um carro com um determinado tipo de acidente, né? E muitas mecânicas informam a polícia quando tem determinados tipos de acidente, porque eles também são obrigados a fazer isso, né? Se eles veem um acidente que parece que atropelou uma pessoa, mas parece que não foi falado para ninguém, então existe esse problema também. E quando é um animal doméstico, provavelmente o dono vai correr atrás de buscar quem é o culpado. E aí nesse caso, né, se a polícia, ele aparece com vídeos tal, né, e mostra o que aconteceu, a polícia vai atrás e você pode sim ser punido. Então tome muito cuidado com isso, tá ok? Com essas ambas coisas que eu falei, eu espero que isso de alguma forma ajude vocês e ajude para que as pessoas aí possam aí voltar aí às suas origens e tomar mais cuidado no trânsito, tá? Bom, gente, eu tô aqui pra só consertar um pouquinho a informação, né? Deixa eu passar a informação direito, já que eu tô explicando pra vocês, então vou fazer isso direito, né? Primeiramente, com relação à parte que eu falei de que não pode, quando você está esperando no farol, você não pode desligar a luz, né? Não é que você não possa desligar a luz, é que é muito arriscado fazer isso. Por quê? Quando você tá com o carro totalmente parado, você pode fazer muita coisa, mesmo que você esteja no farol, por exemplo, tá no meio da rua, né? Por exemplo, você pode desligar o farol, tipo, desligar ele, deixar ele no small light, né? Aquele no pequeno e tal.
Você também pode, por exemplo, mexer no celular, porque mexer no celular se tornou um crime grave aqui no Japão, tá? E isso pode trazer muitos problemas seríssimos, né? Só que você pode, na hora que você está ali esperando. A questão é, se você se mover 1 milímetro que seja, tecnicamente você já se enquadra de novo nas leis de trânsito. E aí é complicado, porque eu cansei de ver gente que, tipo, eu tava lá mexendo e tal, e aí o policial me parou, mas eu falei pra ele que eu não tava movimentando. Mas aí começa, né, o cara, não, somos em dois, nós vimos que você se movimentou um pouquinho, né, no momento que você tirou o pé do acelerador, do freio e tal. Olha, mexer um pouquinho tá ferrado, né? E se você não tiver, por exemplo, um drive recorder para provar que você não se moveu, né? Provavelmente você vai tomar essa multa. Então, assim, por isso que eu digo que não pode. É melhor você pensar que não pode, porque tecnicamente poder pode, mas qualquer coisa pode se tornar motivo para falar que você se moveu, tá? Então tenham isso em mente. E aí outra coisa que eu quero acrescentar, né, também, é que, tipo assim, explicar melhor, né? Eu tinha explicado para vocês que existe uma grande diferença gritante entre você atropelar uma pessoa na rua normal e atropelar ela na faixa, né? E eu falei que você pode ser preso, tal, não sei o que, mas eu não expliquei direito isso, né? Então, assim, quando você atropela na faixa, na rua, como eu falei, ainda tem ali uma divisão de responsabilidade. Mas se você atropelar o pedestre na faixa de pedestre, você está 100% errado. Não tem. Ah, mas ele saiu correndo do nada, feito um louco. E aí, né, quando eu vi, ele já estava lá, né? Eu não sabia que ele ia atravessar. Não importa, não existe desculpa. Se você atropelou a pessoa na faixa, você tá errado, você tá ferrado, né? Então, tome muito cuidado. Tipo, se preocupe muito com relação à faixa, né? E aí o que eu não expliquei foi o seguinte, né? Quando você fere a pessoa tal, então obviamente, e qualquer ferimento praticamente já entra nisso, tá? Que parece que é um ferimento a partir de 2 semanas a 3 meses, né? Aí isso aumenta lá o negócio, né? Então, são coisas para se pensar. Eu já falo com vocês. Então, voltando, né? Tipo, além de você poder ser preso, no caso de atropelar a pessoa lá no negócio, eu tava falando sobre o nível de ferimento, né? De 2 semanas a 3 meses. Ferimentos de 2 semanas a 3 meses. Só que assim, qualquer ferimento é considerado como de 2 semanas, sabe? A pessoa ralou. Às vezes a gente pensa, não, mas em 2 dias melhora. Não é questão de criar casquinha, tá ok. Não, seria, por assim dizer, o ferimento que vai sarar totalmente em 2 semanas. Então quase tudo entra ali, sabe? Então qualquer machucado, você está ferrado, né? Ou seja, você está 100% errado nesse caso. Se você pode escapar de repente de ser preso, mas ainda assim você vai, provavelmente, vai tomar um maintain, né? Que seria ser proibido de dirigir por um determinado período. E provavelmente você vai ter que pagar multa. Se não me engano, pode ir de 300 a 500 mil ienes essa multa, né? E ainda por cima, suja sua ficha criminal, tá? Porque entra como problema, como eu falei pra vocês, não é só um acidente de trânsito, isso já se torna um caso criminal, né? Ou seja, é bem complicado. Essa questão de pedestre, tomem muito cuidado, tá ok? Porque isso realmente pode atrapalhar a vida de vocês. Isso. Aí, tá. Então, de maneira geral, o que eu tenho para falar para vocês é isso, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes, como outros outros, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais com a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que sempre levem em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então, a gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só tchau. Mas assim, de qualquer forma, não esqueçam também, olha, ajudem a pessoa, tá? Ajudem a pessoa. Caso você venha cometer um acidente aí de trânsito e tal, causar um acidente, e
De preferência, isso eu falo por experiência própria. Pensa seriamente em contratar alguém com experiência pra ajudar vocês, porque, sabe, eu cansei de ver gente se ferrar só porque quis fazer tudo do seu próprio jeito. E aí depois, o que a pessoa faz? Ah, porque o Japão, ele discrimina o estrangeiro. Ah, porque se você atropelar um japonês, você tá errado. Não é bem assim. É porque você é cabeçudo e acha que do jeito que você pensa tá certo. Você tem que ter alguém junto com você que tenha conhecimento e que saiba como funcionam as coisas para te ajudar e te dar suporte, entendeu? Tenham isso em mente, tá? Mas de maneira geral é isso. A gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.